Tudo bem com você? Você já aprendeu a função PROC-V, mas precisa resolver casos mais avançados, mais complexos. No caso, fazer a busca em duas tabelas diferentes. Então vamos aumentar a habilidade com o PROC-V. Eu sou o professor Vlamir e espero que aprenda muito com este material. Se você já sabe usar as funções PROC-V e CERRO, vamos resolver dois problemas bem mais complicados agora. No canal temos outro vídeo explicando em detalhes a função PROC-V e também um vídeo explicando o PROC-H e mais um para a função CERRO junto com o PROC-V. Então vamos ver agora esses dois casos mais avançados. Uma floricultura vende flores nacionais e importadas. Para isso, tem duas tabelas de preços separadas. Aqui estão as duas tabelas na mesma planilha, mas elas poderiam estar em planilhas diferentes. Eu escrevo o nome da flor nessa célula e nesta outra célula quero que o Excel calcule o preço dessa flor. Não importa se nacional ou importada, não importa de qual tabela essa flor se encontre. Ou seja, é preciso fazer um PROC-V, sendo que a flor pode estar em uma tabela ou na outra tabela. Nesse outro problema, ao digitar o nome da flor, preciso saber o preço do vaso que aceita essa flor. Mas para saber o preço do vaso, primeiro preciso saber se essa flor necessita de um vaso tamanho P, M, G ou GG. E apenas uma fórmula deve fazer essa consulta. Faça uma pausa no vídeo e tente resolver esses dois problemas. Ou assista esse vídeo até o final, mas depois revise as funções PROC-V e CERRO e tente novamente resolver. Mas deixa eu te dizer uma coisa, as soluções não são mais simples. Você precisa de alguma experiência com o Excel para conseguir resolver isso sem ajuda. Clique em inscrever-se no canal e depois clique no sininho das notificações, assim você recebe mais vídeos do canal e logo terá muito mais conhecimento do Excel. Aproveite e clique em gostei! Para resolver o problema de procurar em duas tabelas, a solução mais simples é: eu faço a procura na primeira tabela. Se funcionou, ótimo. Mas se der erro, agora eu faço a procura na segunda tabela. Ou seja, você precisará da função CERRO. A função CERRO eu ponho uma fórmula e um valor alternativo caso a fórmula dê erro. Nesse nosso caso, o resultado alternativo será outro PROC-V. A fórmula será CERRO, PROC-V na primeira tabela, ponto e vírgula, PROC-V na segunda tabela. Se o primeiro PROC-V der erro, o resultado não está na primeira tabela, então o segundo PROC-V irá procurar na segunda tabela. Igual CERRO, primeiro faço um PROC-V procurando esta flor, ponto e vírgula, na primeira tabela. O resultado que eu quero está na coluna 2, ponto e vírgula, 0. Se esse PROC-V funcionar, o valor estiver nessa tabela, já resolveu o meu problema. Caso não esteja, isso vai dar erro. Então, como valor alternativo no CERRO, eu coloco o PROC-V que procura a mesma flor na segunda tabela, também trazendo a coluna 2, ponto e vírgula, 0. Aqui fecho parênteses do CERRO. Aqui está a rosa na primeira tabela, ele nos encontrou aqui. Tulipa, ele nos encontrou na segunda tabela, funcionou em ambas. Eis a fórmula. Essa solução não vale um gostei? E para saber o preço do vaso, eu preciso fazer o PROC-V do tamanho do vaso na segunda tabela. O problema é que eu ainda não tenho o tamanho do vaso. Mas como eu faria para saber o tamanho do vaso? É só fazer o PROC-V do nome da flor na primeira tabela. O resultado será o tamanho do vaso. Juntando as fórmulas, um PROC-V vai dentro do outro. Quer dizer, eu faço o PROC-V que traz o tamanho do vaso e o resultado desse PROC-V é o primeiro valor, o valor que eu estou procurando do segundo PROC-V. Igual PROC-V, eu estou procurando o preço do vaso. Mas para mim saber o preço do vaso, eu preciso saber o tamanho da flor. Então, faço outro PROC-V da flor, ponto e vírgula, nesta primeira tabela, coluna 2, ponto e vírgula, 0. Esse PROC-V me trouxe o tamanho PMGGG dessa flor. Com esse resultado, é ele que eu vou procurar na segunda tabela,
ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula 0, dou Enter. Aqui está. A Rosa trouxe um vaso tamanho GG, R$13. Aqui está a fórmula. Os dois problemas apresentados aqui estão além do conhecimento normal do Excel avançado. O melhor para você aprender é reproduzir o problema e aplicar as soluções. Assistir ao vídeo ajuda, mas sozinho não basta. Quando você testar isso, sugiro também usar a ferramenta Avaliar Fórmula. Isso vai ajudar você a entender mais essa fórmula. Se você não conhece essa ferramenta, aprenda nesse outro vídeo que deixo aqui. É uma ferramenta muito útil para conferir fórmulas no Excel. Quando você precisar criar uma fórmula complexa assim, entenda que isso não é normal, você não vai fazer isso em 10, 20 e 30 segundos. É preciso tempo para pensar, para testar, para pesquisar. Só depois de errar algumas vezes é que você conseguirá. Esse é o processo normal. Seu aprendizado hoje não precisa parar aqui. Aqui estão outros vídeos que comentei. Assista e continue aprendendo. Obrigado e até mais!